Uma vez tava entrando no ar e aí o meu chefe recebeu uma ligação de uma senhorinha dizendo: pede pra ela tirar esse arame do nariz. Eu olhei pra ele e falei assim: eu tiro? Ele falou: não precisa, tipo, dando risada. A ideia ali era realmente me permitir existir, então que bom que me permitiram existir, mas teve esse preço de as pessoas vendo a minha existência me questionarem em relação à minha capacidade e à minha credibilidade. Eu tinha, sei lá, quase 10 anos de empresa, eu já tinha passado por várias áreas, eu já tinha feito muita coisa ali dentro, só que quem me viu na TV a partir daquele dia, pensou, pô, ela tá começando agora. Era quase como se eu tivesse que provar pra aquelas pessoas que eu já tinha quase 10 anos de casa, sabe? Então foi muito difícil essa sensação de que eu talvez estivesse no lugar errado só por ser quem eu era. Tá começando mais um episódio da segunda temporada da Última Pauta. E esse aqui, olha só, hoje você deve estar acostumado a ver um monte de jornalista de piercing, de brinco, cabelão, penteados diferentes daqueles que a gente via 20 anos atrás, muita tatuagem, e hoje nem choca mais, né? Só que 10 anos atrás, quando as primeiras pessoas, os primeiros jornalistas começaram a fazer isso, foi o maior burburinho. E eu estou com a jornalista que foi pioneira em aparecer na televisão de piercing, de brinco, de tatuagem. E hoje, 10 anos depois, ela se transformou numa verdadeira gigante do jornalismo digital, do jornalismo tradicional também e do empreendedorismo. Tô muito honrado de receber a Mari Palma hoje aqui. Obrigada! Nossa, eu fiquei super feliz, gente. O pioneira, eu vou colocar na minha bio isso, viu? Porque às vezes eu fico... Ai, eu fico Será meio... que sou? É, exatamente. Sabe a tal da síndrome da impostora, assim? Eu fico... Mas é legal ouvir um pouco isso também. E é do lado verdade, de né? cá. Você sabe que é verdade, no fim das contas. Eu Você começou a fazer isso, a se mostrar de um jeito diferente, numa época que ainda existia um baita de um negócio, assim, Existia. com um jornalista, né? Existia, mas eu sempre faço questão de deixar claro que não fui eu que tive essa ideia e não fui eu que forcei essa situação para que eu estivesse naquele lugar, sabe? Eu acho que as coisas aconteceram muito naturalmente para mim. E oi, gente, tudo bem? Cheguei falando aqui, né? Porque tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Mas eu sempre gosto de dizer que isso aconteceu meio que naturalmente, sabe? Eu já fazia vídeos nos bastidores, já fazia vídeos só pra internet, na época que a internet era muito menor do que é hoje. E acho que a liderança ali, né, naquele momento ali, a minha liderança me viu como uma pessoa que podia ocupar aquele lugar daquele projeto que estava sendo construído, que no caso era o G1 em 1 minuto. E aí eu lembro que quando eu fui convidada para fazer o piloto desse projeto, me falaram, um projeto em vídeo e tal, e eu coloquei uma roupa toda social, assim, toda formal, e fui. Aí eu cheguei, e aí eu lembro que o meu coordenador na época olhou pra mim e falou assim, por que você tá vestida assim? Tipo, a gente te conhece, Quem é você? Você trabalha na Globo, sei lá, quase 10 anos eu já tava, né, trabalhando. E aí eu falei, não sei, você me falou que era um projeto em vídeo. Aí ele, não, a gente quer você como você mesmo, como a gente te conhece. E pra mim aquilo foi um choque, né, porque eu falei, nossa, mas vocês querem que eu apresente um boletim falando de economia política de camiseta? Não faz o menor sentido na Gente, vocês minha são cabeça. loucos. Então eu sempre faço questão de dizer que eu, enfim, ciente de todos os privilégios que eu tenho, eu tava ali naquele lugar e me deram essa oportunidade pra eu existir. E aí eu fui gostando de existir, sabe? Eu fui gostando dessa liberdade de existir, porque na época eu tinha 1, 2, 3 tatuagens. Hoje eu tenho os 2 braços cobertos, assim, sabe? Porque eu fui percebendo que essa liberdade ela foi acontecendo aos poucos. E aí eu fico muito feliz hoje quando eu recebo mensagens de jornalistas, pessoas que disseram, eu escolhi o jornalismo por sua causa porque foi a primeira vez que eu me vi em alguém na televisão, ou me libertei de muitas amarras que eu tinha, hoje eu consigo trabalhar na empresa que eu trabalho, às vezes nem é na comunicação, mas sei lá, eu consigo mostrar um pouquinho do meu braço tatuado, e eu fico muito feliz por causa disso, sabe? Eu fico realmente muito grata, mas eu sempre deixo claro que, assim, eu tava lá, eu tive meu mérito, obviamente, mas eu, obviamente, também agradeço muito a todo mundo que viu em mim essa Mas que pessoa, legal isso, sabe? né? Teve gente ali falando, vai, seja você. Muito Legal. maluco isso. Legal. Eu falei, gente, vocês têm certeza disso? Porque, né, é um pouco arriscado. E o que muita gente, às vezes, também não para pra pensar, e eu também não parei pra pensar, eu só descobri isso depois que eu entrei ao vivo pela primeira vez no G1 Minuto, e eu já tinha experiência de vídeo, porque, como eu disse, eu fazia transmissões ao vivo só pra internet, eu fui construindo essa minha presença na frente da câmera, em ambientes menores e mais controlados eu acho que, né, me disseram que tinham pessoas me olhando pra saber se eu podia assumir aquela vaga na frente da câmera pro Brasil inteiro.
Sem Uhum. TP, era tipo caos, bagunça e vamos que vamos, Era outra responsabilidade coisa. total. E eu fico muito feliz, então, é muito legal parar e lembrar e ouvir isso, fico muito grata, de Ai, que verdade. bom, mas é verdade. Só que pioneirismo tem um preço, né, Mari? Como é que foi o seu? Me conta um pouco. Foi fácil ou foi tranquilo? Ah, eu acho que eu fui descobrindo o que aquilo significava também ao longo do tempo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito dentro do meu próprio mundinho, assim. Eu já fazia vídeos, algumas pessoas já sabiam quem eu era em círculos muito menores, mas eu não fazia ideia do que era estar na frente da câmera para o Hum. Brasil inteiro, né? Numa das maiores emissoras do mundo. Eu não fazia ideia do que era isso. Pra mim, até o dia da estreia, eu estava lidando com aquilo como é o meu trabalho, como o meu trabalho aconteceu até hoje, nesses anos de empresa, e eu vou voltar pra minha casa e acabou. Eu não tinha noção de que o que eu estava fazendo ia chegar em, sei lá, milhares, milhões de pessoas, não sei. Uhum. Então, pra mim foi um susto muito grande, porque apesar de trabalhar na frente da câmera, eu sempre fui muito tímida. Então, ser reconhecida na rua foi algo que me assustou muito. Minha Uhum. família, meu pai, que era o amor da minha vida, também reconhecido na rua, e eu falava, gente, por que que as pessoas estão me parando na rua, né? Eu realmente lidava só como o meu trabalho, como se eu também parasse para escrever um texto, era a mesma coisa para mim. Eu não tinha essa noção do tamanho que aquilo tinha, de como Uhum. aquilo me projetaria para o mundo, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que foi muito legal e assustador, mas não no nível um jeito ruim, sabe? Foi assustador de um jeito. Eu precisava um pouco ser desafiada naquele sentido. Ao mesmo tempo, eu recebi muitas mensagens na época de pessoas me chamando de estagiária. Como é que vocês botam uma pessoa de camiseta na frente da TV para falar sobre política e economia? Tira essa estagiária daí. Ah, porque não tem nada a ver. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu uma vez estava entrando no ar e aí o meu chefe recebeu uma ligação de uma senhorinha dizendo: "Pede pra ela tirar esse arame do nariz". Uhum. E aí o meu No chefe G1 olhou em um pra mim minuto? no G1 Minuto, e aí o Uhum. meu chefe olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei assim: "Eu tiro?". Ele falou: "Não, não precisa", tipo, dando Uhum. risada. Porque eu acho que a ideia ali era realmente me permitir existir, então que bom que me permitiram existir, mas teve esse preço de as pessoas vendo a minha existência me questionarem em relação à minha capacidade e à minha credibilidade. Então Uhum. isso foi um pouco difícil, porque eu tinha, sei lá, quase 10 anos de empresa, eu já tinha passado por várias áreas, eu já tinha feito muita coisa ali dentro, eu sei que eu já tinha uma carreira sendo construída ali, Você entrou como estagiária na entrei Globo? como estagiária, meu Ok. primeiro emprego. E aí eu sei que eu tinha muita história ali dentro, só que quem me viu na TV a partir daquele dia, pensou: "Pô, ela tá É. começando agora". Uhum. Então, era quase como se eu tivesse que provar para aquelas pessoas que eu já tinha quase 10 anos de casa, Uhum. sabe. Então foi muito difícil essa sensação de que eu talvez estivesse no lugar errado só por ser quem eu era, sabe. Mas com o tempo, eu falo, eu fui ganhando as pessoas aos pouquinhos, assim, sabe. Uhum. E aí hoje existe esse movimento legal de: "Pô, você é uma jornalista da hora", sabe, que bom. Da hora. Então eu fico feliz. Isso pra quem talvez seja mais novo do que a gente tem quase a mesma idade. Eu acabei de descobrir que Ah, você é é? do dia 29 de março Sou. e eu sou do dia 30 de março. Sério? Que ano? De 87, eu sou um pouquinho mais Eu velho sou que de você. 89, Ó, pra quem talvez não entenda isso que a Mari tá dizendo, eu quando no meu primeiro emprego, eu era estagiário também, tava numa TV pequena em Campinas. Depois de uma semana assim, meu chefe ele olhou pra mim e falou assim: "Corta o cabelo", eu tinha o cabelo aqui, "e tira o brinco porque você vai pra rua". E eu nem questionei, porque É. estava posto, era aquilo. E eu, na verdade, eu fiquei foi muito feliz. Mas tem uma coisa que me chama a atenção em todo esse movimento, e eu, quando vejo jornalistas da CNN de Black Power, eu acho o máximo, porque existe uma mensagem que transcende a mensagem da notícia. E é muito legal isso, né? Qual é a mensagem que você acha que você foi capaz de transmitir com o teu posicionamento até visual que transcendeu a notícia que você passava? Eu acho que é essa liberdade de existir e de ser um bom profissional, com capacidade, com talento, com credibilidade e relevância, sendo quem você é. Que também não é uma fórmula. Eu acho que isso é importante deixar claro, porque toda vez que a gente vê algo dando certo, não necessariamente na frente da TV, na internet, na nossa roda de amigos ali do trabalho, alguém deu certo, a gente entende aquilo naturalmente como algo a ser seguido. Então, por muito tempo, o que dá certo na TV é o terninho, é o cabelo curto, então vamos todos
continuar com isso, porque é isso que funciona. Aconteceu um movimento mais ou menos assim no meu caso também. Então, muitas pessoas me mandavam mensagem falando, olha, Mari, eu apresentei hoje um negócio aqui e eu tô usando uma camiseta de super-herói. Só que você via claramente que a pessoa tava desconfortável. E aí eu lembro que eu respondi uma vez pra uma mulher, eu falei assim, mas você usa essas camisetas? Porque do jeito que eu me visto não é estratégico. Eu simplesmente abro o meu armário e pego a minha roupa, eram as minhas roupas. Isso é muito importante. Então não é estratégico. Ah, não, eu fui na loja e comprei várias ontem. Aí eu falei, mas então não é você. E acho que essa é a mensagem que eu sempre fiz questão de deixar claro, sabe? Não é uma fórmula a ser seguida, nenhuma fórmula a ser seguida. É seguir quem você é. Porque você fica muito mais confortável fazendo o que você faz, não necessariamente dentro da comunicação, em qualquer coisa. Se você tá vestida de você mesma, não só no sentido da roupa, você tá muito mais confortável pra fazer o seu trabalho e vai fazer melhor, eu acredito. E aí eu lembro que ela me mandou uma mensagem de volta, ela falou, pô, você tem razão. Eu realmente tinha na minha cabeça que eu tinha que seguir você porque era o que tava funcionando naquele momento. Aí eu falei, mas amanhã pode não ser mais o que tá funcionando. Porque a gente sabe que o mundo é assim. Mas você vai continuar sendo assim. Então, seja quem você é no momento de vida que você tá. Respeita isso. E aí, eu percebi esse movimento, assim, ao longo do tempo. E acho que eu sempre, depois de perceber isso, eu falei, vamos deixar claro aqui que não é uma fórmula. Não é pra todo mundo sair fazendo tatuagem, botando piercing. Não é isso. Faz sentido pra você, é quem você é. Então, legal. Mas caso contrário, é muito mais simples do que parece. Queria falar um pouco com você sobre jornalismo e sobre os motivos, porque recentemente eu vi uma entrevista em que você fala do teu pai, achei lindo e eu queria saber mais dessa história, que eu achei aquilo maravilhoso. Como é que era essa relação com ele, assim, de... É o que eu mais tenho de valioso na minha vida, assim, é a relação que eu tive com o meu pai. O meu pai, ele era cego, ele perdeu a visão quando eu tinha uns 9, 10 anos e todo mundo teve que aprender a viver nesse mundo novo em que ele não enxergava. Pra ele, existia um momento muito difícil de adaptação, obviamente, e pra gente também. Só que como eu era criança, sei lá, não vou dizer que pra mim foi mais fácil, mas eu tenho menos lembrança do meu pai enxergando do que eu tenho lembrança dele não enxergando. Então, eu fui meio que crescendo com ele, com essa dificuldade, e o meu pai sempre foi muito antenado, ele sempre gostou de ler jornal. Então, imagina pra um cara que gosta de se informar, de repente não consegue enxergar mais nada e o mundo simplesmente parou, porque ele não conseguia mais ler o jornal dele, o jornal... ele tinha, Mari? Ele tinha uns 45. E você? Eu tinha uns 9, 10. Ok. 45, 50? Mais ou menos. E aí, como ele se mantinha informado naquele novo contexto? E aí ele se apegou ao radinho de pilha, assim. Então, todos os dias, quando a gente acordava, o meu pai acordava antes de todo mundo, ia pro banheiro e colocava o radinho de pilha ali na rádio. A rádio dando bom dia, já falando como tava o trânsito, como não sei o quê. E aí eu cresci ouvindo isso. Né? E aí parece que inconscientemente a história do jornalismo foi entrando na minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, eu gosto de escrever pras pessoas, eu gosto de me expressar em texto. Então, quando chegou a hora de escolher a profissão que eu tinha que seguir, me pareceu muito natural seguir o jornalismo, até porque eu também descrevia tudo o que acontecia pra ele. Então, um lance de futebol eu descrevia pra ele, um filme eu descrevia pra ele. Então, foi natural, eu não considerei nenhum outro caminho que não da comunicação. E aí, eu comecei no jornalismo querendo trabalhar com esporte, justamente porque o futebol aproximava muito eu e meu pai. Então, eu falei... Você pra que time? Pro Corinthians. Oba! Vai, Corinthians! Ele era corintiano doente, assim. Você é corintiano, mano? Também, claro. Opa, imagina. Senão... Ariana, imagina, senão ele volta lá de onde ele estiver pra me pegar. Mas, enfim, e aí eu achei que o futebol era o caminho que eu queria seguir. Mas a gente sabe que na vida a gente tem ambições e não necessariamente a gente consegue realizá-las todas no tempo que a gente quer, né? Então... coisas que a gente não controla. E acabei indo pro factual, assim. Fui trabalhar com esporte 10 anos depois, na Globo. Quando eu saí do G1 Minuto, fiquei 8 meses no esporte, mas foi importante pra eu entender que, na verdade, não era o que eu queria. Não de maneira nenhuma. Experiência? Já era muito tarde pra mim. Já era muito tarde pra mim. Eu passei, sei lá, 8 anos no G1. E dentro do G1 eu trabalhei com... o G1 sendo um portal, né, muito diverso, eu trabalhei dentro do G1 com redes sociais, com moda, com saúde, com muitas coisas que me encantaram. E o futebol foi ficando pra trás, assim, virou um momento de lazer único exclusivamente com o meu pai. Quando eu fui trabalhar com futebol, eu entendi que
estar no estádio trabalhando significava não estar com ele em casa. Perfeito. E não valia mais a pena pra mim. Era um preço muito alto. E aí eu falei, não é o que eu quero. E até porque eu sempre falava isso, falava, gente, tem gente que vive o esporte desde criança há muitos anos. Eu parei no tempo, porque eu tava falando de política e economia, não dá pra gente saber tudo. Então eu parei quando o Rincon jogava no Corinthians, entendeu? Quando eu cheguei, Faz tempo. depois... Valmir, tudo bem? Valmir, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Então vai em casa. Corinthians. Estamos em casa. A história do seu pai, eu fiquei emocionado também. Ai, Eu era obrigada. São Paulino, eu era corintiano e não gostava. Você com seu pai, corintiana, você e ele também, emociona. Ai, que bom, fico Meu neto é feliz. corintiano. Sério? Então, olha que delícia. Passar de geração é muito É bom. muito legal. É muito legal. Ai, que bom. Obrigada. Sou seu fã, Mari. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente conversa, Valmir. Maravilhoso. Trabalhando, interrompendo. Jamais, nunca atrapalha. Um mestre desse. né? Imagina. Mas enfim, eu percebi que pra mim já não fazia mais sentido, porque eu me desatualizei muito no futebol. Então, seria muito injusto eu pegar o lugar de alguém que com certeza faria aquele trabalho muito melhor do que eu. Então, depois de 8 meses no esporte, eu falei, eu não quero mais. E fui muito sincera. Falei, pessoal, não é mais pra mim. Tem muita gente que faz isso muito melhor do que eu. E aí eu fui pro entretenimento. E aí, Fui logo pra Ana Maria, e aí ali eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, realmente. O universo do entretenimento é maravilhoso. E aí eu senti que ali era o meu lugar, sabe? E a tua cara, né? Esses dias eu vi você apresentando o Oscar, eu acompanhei lá na CNN. Ah, que legal. Eu ficava passando, eu achei que a CNN fosse passar de fato os vídeos e tal, depois que eu descobri, né, que vocês iam só comentar Comentar a transmissão. eu ficava indo pra lá e pra cá, mas eu fui assistir porque eu sabia que eu ia te entrevistar. E você vai super bem, né? Você, assim, joga fácil, né? Eu amo, esse universo é muito legal, e eu acho que o entretenimento, falando de jornalismo, foi uma área também muito esnobada por muito tempo É, e tem vista razão. como menos relevante. Então eu já trabalhei em redação por muitos anos, e o entretenimento e a internet eram sempre o cantinho do cantinho do cantinho. Eu sou da época da internet que as pessoas achavam que eu arrumava impressora, porque eu comecei na internet, o meu estágio foi na equipe de internet. Só que na época que a internet não era o que é hoje, era realmente o cantinho da redação. Então as pessoas, você consegue fazer o site da escola da minha filha? Eu falei, gente, não é isso que eu faço, é outra coisa. Então eu acho que o entretenimento também, por um tempo, foi visto como a internet foi vista, sabe? Como algo menor, menos relevante. E hoje eu fico tão feliz, anos depois, de saber que eu trabalho com internet e com entretenimento e que são duas áreas gigantescas, né? A pandemia mostrou como a gente precisa de entretenimento, de cultura. Claro. Isso é informação, isso é mercado também, sabe? Por que não discutir política com entretenimento? Por que não discutir economia? Tem tantas produções legais que fazem a gente pensar sobre esses assuntos. Então, foi onde eu me achei, realmente. Eu me sinto muito em casa. Esse assunto é importante, Mari, porque você é uma profissional, digamos, nativa digital, né? Porque você veio primeiro do digital depois. E hoje a gente vê que tem uma mistura, e essa mistura é boa pra caramba. A gente tá vendo o crescimento das formas de comunicação. Tá aqui o Valmir, que daqui a pouco vai falar sobre como ele tá fazendo, né, jornalismo digital, que é incrível. Mas só que ao mesmo tempo a nossa missão como jornalistas, ela ficou um pouco mais difícil, né? Porque agora a gente tá competindo no espaço com um monte de mentira, né? E você trabalhando no digital, como é que você, com a sua moral jornalística, a sua formação, como é que você tem trabalhado isso e como é que você ensina a galera que trabalha com você, principalmente os mais jovens, a tratar a informação com apreço, né, com responsabilidade? Eu lembro que eu participei de um podcast na minha faculdade. Eu fiz Casper Libero aqui em São Paulo. E foi muito interessante porque eu tava lá com a galera que ainda tava na faculdade. E pra mim é interessante essa troca, né? Porque eu brinco que enquanto me chamarem de jovem eu tô aceitando, mas eu tô com 37 já, então já tem jovens... Ainda acontece com você? Muito! Olha aí que maravilha. Eu Comigo ainda sou. Faz tempo que parou, viu, Valmir? Não sou chamado de jovem há muito tempo. Eu ainda sou a geração que tá chegando. Eu sou velho, eu nasci com cabelo branco. 36. Então, aí eu falo... e aí quando eu realmente encontro a geração jovem de hoje, que não é mais a minha... Aí eu acho interessante porque se eu sou nativa digital, essas pessoas, então... São digitais. Elas começaram a trabalhar nem em redação, já com o próprio celular.
E aí eu lembro que conversando com essa galera, eu tenho uma opinião que eu carrego com muita força, assim, dentro de mim, que eu acho que todo mundo tem que passar, quem é jornalista, bons anos numa redação. Concordo. Pra entender como funciona o jornalismo, vamos usar a palavra tradicional aqui, mas o jornalismo de verdade. A essência, né, do que é fazer jornalismo. Eu entendo que hoje, com o celular e uma rede social, todo mundo que se forma em jornalismo pode fazer jornalismo na internet. Todo mundo tem o seu próprio veículo ali. Mas não é sozinho na sua casa com o seu celular que você vai aprender o que é jornalismo de verdade. Então, eu hoje sou muito grata que eu peguei um pouco dos dois lados. Porque eu vivi muitos anos em redação, fui pra rua sozinha com a minha câmera, porque não era nem celular que a gente usava pra tirar foto, com o 3G ali pra plugar no computador, porque a internet era totalmente diferente do que era hoje. E acho que isso me ensinou muita coisa, eu fico muito grata que eu tenha vivido tudo isso, pra hoje poder fazer o que eu faço com muito mais responsabilidade e seriedade, assim, sabe? Então hoje eu não trabalho mais com jornalismo factual, hoje eu trabalho com entretenimento, mas eu não faço mais apuração no dia a dia, porque o meu trabalho hoje é entrevistar. Eu tenho o meu programa de entrevistas na CNN, na Palma da Mari, cobrir Oscar, cobrir esses grandes eventos. Então, essa apuração, aquela coisa do factual do dia a dia, eu já saí há um tempo. Mas isso me faz uma profissional melhor hoje em qualquer área que eu trabalhar. Então, eu acho que o jornalismo me ajuda a ser mais responsável mesmo nesse universo maluco que é a internet hoje, em que todo mundo pode falar o que quiser. Eu sou responsável até demais. Eu brinco às vezes com o Will, que trabalha comigo. Eu falo, se eu vou dar uma opinião, eu quero, sei lá, eu quero saber números antes de dar aquela opinião. Aí o Will fala, mas às vezes é só, sei lá, fala alguma coisa que você sente. Eu sou tão obcecada nisso que eu fico o tempo inteiro tentando saber se o que eu falo faz sentido ou não. Porque o jornalismo me trouxe essa base. E com o tempo eu fui aprendendo que é isso. A internet hoje, ela é esse lugar onde todo mundo fala o que quiser e todo mundo assume posições que não necessariamente são capazes de assumir. Então tem muita gente fazendo coisas que elas não sabem o que estão fazendo. Eu lembro, eu vi uma palestra agora do Amir Klink esses dias. E aí perguntaram pra ele alguma coisa sobre empreendedorismo. Ele falou, eu falo o que eu fiz, não o que eu acho. Quando você for ouvir alguém na internet... Nossa, isso é uma frase, assim, que maravilhoso. devia ser enquadrada pra realidade atual, né? E aí ele falou isso, ele falou, quando você for ver alguém na internet, ouvir alguém na internet, eu falo sobre empreendedorismo. Mas a sua empresa deu certo? Eu falo sobre alimentação. Mas você estudou pra isso? Então hoje o jornalismo me ajuda a ser muito mais responsável nesse sentido, porque as pessoas me perguntam, sei lá, Mari, como você faz pra... como é a sua alimentação? Eu sempre faço questão de falar, gente, procurem um nutricionista. Então, eu trago o jornalismo no meu... Porque hoje o que eu faço é mais criação de conteúdo, né? Mas eu tenho o jornalismo como base pra me ajudar a criar esse conteúdo com responsabilidade, entender que eu tenho uma influência em um determinado grupo de pessoas e eu vou fazer essa influência ser positiva e honesta. E hoje eu trabalho com marcas também, que é algo muito diferente no jornalismo, mas o jornalismo também me ajuda a escolher as marcas com as quais eu quero trabalhar. E provavelmente as marcas a escolherem você também. Muitas já falaram, a gente quer trazer a sua relevância, a sua credibilidade, a sua história pra nossa história também. Então isso é muito legal. Também, claro. Mas obviamente eu pesquiso todas as marcas com as quais eu trabalho, vejo, porque eu não quero virar notícia no dia seguinte por me associar a essa marca. Então, o jornalismo me dá base pra ser uma profissional melhor, sabe, hoje na internet. A gente, hoje, nós jornalistas digitais, né, cada um com a sua história, a gente fala muito de estratégia, né? Então a gente tem que encontrar um meio termo, né, Mari? E você ficou gigante, né? 1,5 milhão de seguidores, um monte de projeto, um monte de parceria. Como é que você tá criando suas estratégias? Eu queria ser mais estratégica, sabia? Eu queria ter uma resposta melhor pra isso. Você chegou a ser estratégia? Totalmente. Olha que espetáculo. Que horrível falar isso, gente, mas Horrível pra ela, imagina pra gente, né? Que tá aqui desenhando um monte de estratégia. Eu falo isso, é aquele clássico, como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos, sabe? Eu acho que eu tinha pouca ambição. Eu nunca fui uma pessoa que tinha muito claro o que queria ser daqui 5, 10 anos. Porque eu sempre fui... eu não quero dizer que a minha vida profissional não é importante. Ok. Ela é extremamente importante, mas ela não é tudo pra mim.
a minha vida pessoal sempre foi muito importante pra mim, Uhum. por causa da minha família. Então, eu lembro que quando eu comecei no jornalismo, a minha chefe, que me recebeu no estágio, primeira reunião, virou pra mim e falou: esquece Natal, esquece Ano Novo, sua vida agora é outra, não sei o que lá. E eu lembro que eu voltei Foi pra assim que ela te casa. recebeu? Que Eu beleza. tinha algumas palavras de carinho também, mas assim, foi no sentido de agora você Agora o você bicho entrou pega. no jornalismo. E eu lembro que eu voltei pra casa e hoje eu consigo ver isso. Qualquer pessoa eu tinha 19 anos na época, 19, 20, qualquer pessoa na cidade fala: é isso aí, sangue nos olhos e tal, não sei o que, vamos nessa. Eu voltei pra casa arrasada. Porque eu falei assim, eu não quero esquecer o Natal e o Ano Novo, isso é importante pra mim. Uhum. Então, pra mim, eu sempre tive muito claro que a minha vida pessoal, ela sempre também caminharia junto com a minha vida profissional. Então, Legal. eu sabia que naqueles primeiros anos de vida eu queria... final de semana, se tiver que trabalhar, vou trabalhar, obviamente. Plantão, eu fiz tudo, mas eu coloquei na minha cabeça que a partir dos 30 eu não queria mais fazer plantão. Você tinha esse plano. Era o único plano que eu coloquei na minha cabeça. Ou não perderia natais a partir dos 30. Eu Ok, que tinha na legal. minha cabeça isso, porque me machucava perder essas coisas. Foi num Natal que eu decidi. Me Que foi durante um plantão de Natal. E eu acho que tem perfis. Tem pessoas que não se incomodam. Tem pessoas que realmente veem a vida profissional como tudo pra elas. Nunca foi o meu caso, com todo respeito à minha vida profissional e às pessoas que trabalham comigo. Mas eu sempre deixei muito claro que eu quero engravidar, eu quero ser uma mãe que vai ter tempo pra buscar meu filho na escola. Uhum. E eu fico muito grata. Quando eu digo que eu não tive estratégia, é porque eu sou muito... eu tive muita sorte e mérito caminhando também, eu sempre digo isso. Mas de a vida começar a me apresentar caminhos para que eu pudesse atingir essa minha ambição. A minha ambição sempre foi, na verdade, a minha estratégia, estratégia, chame como quiser, sempre foi equilibrar as coisas. Legal. Então hoje eu fico muito feliz que eu tô numa posição em que eu consigo ter tempo. Você fala pra mim, Mari, nossa, que correria, né? Uma vez eu respondi, não, Tá tudo bem? ótimo, porque eu Aham. me organizo pra que eu não tenha essa vida, eu não acho glamuroso. Eu também acho essa frase, eu tenho pensado muito sobre ela. Porque parece que você tá sempre refém da tua Eu não correria. acho glamuroso isso, não entendeu? Não é. Então, toda vez que eu converso com algumas pessoas, eu falo, gente, eu tenho tempo. E isso é um privilégio tão grande hoje, maior do que qualquer outro, sabe? Então eu tenho tempo hoje. Ontem eu tava na rua resolvendo coisas, liguei pro meu irmão, falei, onde você tá? Tô num café, quero ver meus sobrinhos. Fui lá e tomei um café com eles. Eu vi esse Isso pra mim stories. é a maior realização profissional. A maior realização que a minha vida profissional me dá é poder fazer isso. Uhum. Então, eu acho que a minha estratégia sempre foi essa. Se você vira pra mim e fala assim, sua estratégia era ter um programa com o seu nome, com 35 anos, como eu tenho hoje, imagina. Na CNN. Nunca. Uhum. Nunca. Nunca. Assim, quando eu comecei, eu queria escrever pro jornal do meu bairro. Eu me permiti sonhar local, só. Uhum. Eu não me permiti sonhar mundo, sabe? Hoje, mês passado, eu fui pra Nova York entrevistar o elenco de Demolidor. Que legal. É, A entrevista já saiu? já. Ah, que legal. E eu era Parabéns. uma das poucas jornalistas que estavam naquele grupo convidado pela Disney pra ir pra Nova York entrevistar o elenco. incrível. E não foi a primeira vez que aconteceu. E toda vez que acontece, eu fico sempre muito grata por isso, sabe? Porque é isso, eu me permiti sonhar com o bairro e olha onde eu fui parar, sabe? Que maluquice. E eu sei que é provavelmente uma antidica virar pra quem tá assistindo e falar Uma assim, antidica. eu não tive estratégia nenhuma. Mas a verdade também é essa, sabe? A vida me presenteou muito, assim, de novo, ciente de todos os privilégios que eu tive. E eu sei que eu também agarrei todas as oportunidades que me deram. E acho que as coisas foram caminhando, sabe? Então, sei lá o que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Uhum. O meu plano é só conseguir equilibrar as coisas como eu venho fazendo, só isso. Então vamos falar de mais uma gavetinha. Business. Empreendedorismo. Mari, onde que o empreendedorismo, né, os negócios, que espaço eles estão ocupando na sua vida? Eu tô aprendendo sobre esse universo enquanto eu vou fazendo. Já errei muito, mas já acertei muito também. Fala um erro. Conta um erro. Já acreditei muito em pessoas que eu não deveria ter acreditado. Ok. Eu sou muito dada, sabe? Eu acredito muito em pessoas. Então eu acho que eu... E acho que não me dei o valor que eu tinha que ter. Vi minha opinião menor do que a das outras pessoas, entendeu? Então, Como uma mulher de negócios, você fala. do Ok. tipo, como se as outras pessoas soubessem mais sobre a minha vida do que eu mesma. Perfeito. Sobre as minhas gestão da tua decisões. própria imagem. Ok. Então acho que o meu erro foi muito assim, sabe? E é um erro que eu ainda
tenho que lidar, assim, eu ainda, por não entender 100% de empreendedorismo, não me considero uma especialista, sou empresária sim, tenho a minha empresa sim, mas estou aprendendo e conto com a ajuda de pessoas que sabem muito mais do que eu. Então, por não saber muito sobre isso, eu meio que deixei outras pessoas, Uhum. sei lá, me dizerem o que era melhor pra mim, Contra o seu instinto, às vezes? muitas vezes. É? Mas, como eu disse, né, a estratégia que não existe Uhum. pode ser ruim também, porque eu falava, vamos ver o que vai acontecer. Uhum. De uns anos pra cá, eu entendi que eu preciso seguir um pouco mais o que eu acredito em relação a mim mesma. Então, hoje eu tenho a minha empresa, que é uma empresa que administra essas campanhas publicitárias que eu faço, as palestras que eu faço. A minha empresa mais conhecida como William Lopes, que tá ali, meu amado melhor amigo, chefe e, enfim, grande parceiro de vida. Então é uma empresa para administrar a Mari Palma. É isso. Ok. É isso. Não é uma empresa para prestar serviço para outras empresas. Não, e eu acho que eu nem tenho interesse nisso também. Ok. Aquela coisa de querer fazer muito bem isso aqui. Uhum. Então, a gente faz muito bem isso aqui. Então, eu e o Will hoje temos a nossa empresa, o Will administra toda a minha carreira. E, de novo, quando a gente senta os dois pra trabalhar, os dois olham pra cara do outro e falam assim, como é que a gente veio parar aqui, cara? Isso é legal, né? Tipo, Esses dias a gente se perguntou, foi ontem, né? A nossa equipe junto aqui. Cara, como é que a gente veio parar aqui? Como é que a gente tá entrevistando a Mari Palma? Como é que a gente entrevistou o Ernesto Palha? que loucura! Essa sensação é gostosa, né? É uma loucura. Mas eu acredito, e de novo, desculpa todos os coaches de empreendedorismo que existem, tá? Mas eu acredito muito em energia boa que circula. Eu também. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, e quando a gente entende o nosso tamanho, e quando a gente entende o nosso... onde tá pisando, e as pessoas com quem a gente tá trabalhando, eu acho que as coisas caminham bem, sabe? Uhum. E bem, não necessariamente pra você ser o melhor do mundo. Eu não quero ser a melhor jornalista do mundo, a melhor criadora de conteúdo do mundo. Eu quero ser muito legal, fazer meu trabalho, trabalhar com meu amigo que eu amo Ter tempo pra sua família. e voltar pra minha casa, entendeu? Então, sei lá, eu acho que o empreendedorismo, ele apareceu na minha vida a partir do momento que eu me entendi como um negócio também. Porque Legal. o jornalista, ele é ensinado a se entender como um veículo. Um operário. E como não ferramenta. importante, como uma ferramenta e de fato. A gente não participa das negociações de nada dentro de uma emissora. A gente não sabe o valor do nosso minuto no ar, nem nada disso. Nunca soube negociar nada. Nada. É. Nem tem espaço pra negociar, essa é a Nunca verdade. soube. Pelo menos nunca na minha soube. vida nunca teve. Na minha existiu algum espaço já, mas eu nunca soube. Acho que eu deveria ter feito melhor, mas é por falta de conhecimento mesmo. Então, hoje o empreendedorismo, ele entra na minha vida nesse sentido, assim, de me ver como uma empresa também. Legal. Então, hoje eu trabalho num lugar que me dá liberdade para ser uma empresa também. Então, a CNN e eu, a gente tem uma relação muito legal nesse sentido, muito inovadora também, de eu ter liberdade para existir fora de lá também, como um negócio, de existir junto com eles como um negócio. Isso é Então, muito legal. Eu me sinto muito privilegiada por isso. Mas é isso, a gente teve que aprender fazendo, porque não fomos ensinados. Uhum. Então, hoje eu conto com a ajuda de muitas pessoas que sabem muito mais do que eu em relação a isso, sabe? Uhum. E que bom que as pessoas têm me ajudado, porque a nossa empresa tem crescido bastante nos últimos 3 anos, assim, né, Will? Bastante, assim, de números, e a gente tá bem feliz. Que legal. Dá pra ver o brilho nos seus olhos. Ah, viu? eu amo o que eu faço. Ai, gente, eu amo o que eu faço, viu? Ó, É muito gostoso. Eu queria resgatar um pouquinho a sua chegada na CNN, porque eu me lembro de ter acompanhado toda a implementação. Uhum. Me lembro daqueles conteúdos gravados na Avenida Paulista e coisa e Sim. tal. Mas assim, uma mega produção, acho que todos os jornalistas brasileiros acompanharam, né, essa chegada. E uma das coisas mais sensacionais é que eu acho que, até ao contrário do que outras emissoras, eu tive experiência de TV Globo, TV Record e tal, você teve TV Globo, eu acho que a CNN chegou entendendo a importância de somar o jornalista enquanto pessoa jurídica, a imagem dele, as redes sociais dele, os projetos que eles já têm, com o jornalismo e com os propósitos da CNN. Sim. Isso é uma impressão externa ou isso é fato? A CNN, na sua visão, ela é diferente nesse aspecto? Me conta um pouco. Eu não tenho como dizer se é diferente nesse aspecto, porque eu não tô nas outras empresas hoje pra saber se algo mudou lá dentro, né? Okay. Eu posso dizer pela minha relação, e a minha relação com a CNN é a minha, não necessariamente, né, de outros profissionais que estão lá dentro. Perfeito. Sabendo da liberdade que eu tenho lá, por trabalhar numa área que permite ter mais liberdade, porque eu trabalho no entretenimento e não no factual, hoje a gente tem um casamento, assim, muito saudável e positivo, porque é, de fato, uma empresa que entende a importância do digital. A própria live do Oscar mostra isso. Uhum. A gente fez uma live de 6 horas,
em que a orientação foi uma live digital. Vai passar na TV, mas é uma live digital. Você tava com a Elisa, né? Com a Elisa, maravilhosa. Que é uma pessoa incrível também, Elisa né? é tudo pra mim. uma Assim, a Elisa jornalista é um grande massa. nome também desse jornalismo Eu acho novo. também. Eu acho ela muito forte. Além de ser uma pessoa maravilhosa. Então, que legal você receber uma orientação de, cara, faz o que você lá atrás ouviu que não era pra fazer, que a internet não era nada, que te olhavam com um olhar meio desconfiado. Ah, quem é essa menina da internet que tá chegando e tal? E hoje você tá apresentando na CNN uma live de 6 horas de Oscar com a orientação de ser uma live digital. E bate-papo, né? Assim, e assim, fala o que vocês quiserem. Hoje eu apresento um programa em que eu até brinco, às vezes, eu falo, gente, não tem nenhum adulto olhando. Porque eles dão tanta liberdade. Vocês vão deixar a gente falar isso? Aí eu olho pra minha chefe assim, eu falo assim, eu falo assim, e se a gente fizer isso? Ela, tá bom. Não, mas e se a gente fizer isso? Tá bom. Quem é sua chefe? A Verônica Manda Schneider. um abraço pra Verônica. Ela é minha grande amiga hoje também, é um grande nome dentro da CNN. E dá esse apoio super. Total, entende muito o que é o digital. Sempre, Mari, se a gente fizer um projeto assim, eu fecho meu olho e falo, vamos. O que vocês querem fazer, eu acredito em vocês, sabe? Então, é muito legal, assim, eu fico realmente pensando assim, cara, será que não tem nenhum adulto observando? Mas tem, porque quando eu encontro um adulto no corredor, que legal aquilo que você fez. Então, o adulto tá vendo e tá falando, continua. Então, eu vejo a CNN hoje como um grande case, assim, de como lidar com a internet e com o jornalismo, sabe? Eu acho muito interessante. Vale até, inclusive, sigam o @CNNPop, que é o perfil do Instagram da CNN dentro de entretenimento. Eu sigo. E o que eles fazem é muito legal. É uma equipe jovem que tem liberdade pra dar ideia. Porque não adianta você chegar numa galera que tá começando agora e já começar a cortar as ideias dessa galera agora, entendeu? Deixa falar, deixa a ideia mais maluca acontecer. E funciona. Então, acho que é um case legal pra acompanhar também o perfil da CNN Pop. A gente está vivendo essa transformação, né, Mari? Você é uma das pioneiras desse movimento e hoje a gente vê esse movimento crescendo. O Bocardi tá para lançar aí a Boca TV, que eu tenho acompanhado, e a gente soube recentemente, vendo nas redes sociais, que ele tá buscando gente da rua mesmo, da rua literalmente, da rua, que, enfim, galera para falar de assuntos e tal. Então, assim, estamos vivendo um momento de muitas experimentações nesse jornalismo que se mistura um pouco com os criadores, né? Como é que você, como uma pioneira nesse aspecto e agora como uma pessoa que fez de fato, você é multiplataforma de fato. Você é digital e você é offline, né, dentro da CNN. Como é que você enxerga esse futuro? As coisas boas disso e também os perigos? Eu acho que eu tive a sorte de ter começado no digital e entender lá atrás o que muita gente está entendendo hoje. Que o profissional multiplataforma, ele é muito valioso. Porque na época, a gente fazia tudo porque era uma equipe pequena. E a gente reclamava. Então eu lembro que eu trabalhava na equipe de chats do Globo Video Chat e eu apresentava, eu moderava, eu mexia no site, editava vídeo, editava tudo. E aquilo foi uma escola pra mim, porque quando eu fui pro G1, eu lembro que às vezes eu falava, deixa eu editar um vídeo. Eu sempre fui essa pessoa muito curiosa, sabe? Eu queria fuçar nas coisas. E acho que isso veio da escola que eu tive como estagiária, de que eu não vou saber tão bem quanto a pessoa que faz isso realmente. Mas se um dia ela faltar, eu vou saber o que ela tá fazendo. Perfeito. Não vou entregar perfeito, mas vou entregar. E eu acho que isso me moldou como profissional ao longo dos anos. Eu sempre fui muito inquieta e muito curiosa. Sempre quis saber um pouco sobre cada coisa. E eu acho que hoje as pessoas estão entendendo a importância desse profissional multiplataforma, porque hoje você, trabalhando sozinho, tem gente que escreve o próprio roteiro, grava, edita, enfim, divulga, faz tudo. Mas aprendendo agora. Eu aprendi isso lá atrás. Então eu acho que eu vejo o futuro como algo que pra mim não é uma novidade, que é justamente esse profissional que consegue fazer muita coisa, mas me preocupa também um profissional que consegue fazer muita coisa, porque eu acho que vai todo mundo meio que adoecer em algum momento. Então a minha preocupação, eu vejo a vantagem como profissional e a desvantagem como pessoa, sabe? Porque cansa. Cansa. Eu mesma sempre fui uma pessoa que gostei de ter o meu trabalho na mão. Então quando eu comecei a criar conteúdo, era eu que editava, era eu que fazia, era eu que não sei o quê. De uns tempos pra cá, eu e o Will sentamos como empresa e a gente falou, a gente precisa de ajuda. Então hoje eu tenho a Isa que trabalha comigo, que tem as ideias, porque eu não consigo mais ter ideia o tempo inteiro.
Porque eu tô com a cabeça em outras coisas. Ideia de conteúdo. É, de Tá ali tipo, tá acontecendo isso. Mari, legal você gravar isso aqui. Uhum. Ela é mais jovem do que eu. Eu cheguei na fase de ter alguém mais jovem do que eu pra olhar as coisas. E aí ela fala, isso aqui é legal. Pô, essa trend aqui tá acontecendo. Faz sentido pra você? Uhum. E eu hoje trabalho com o Josme, que é o nosso videomaker, que é alguém que eu confio pra eu poder delegar. Porque ao mesmo tempo que eu acho que temos que ser multiplataforma, existe uma cilada muito grande em ser multiplataforma, que é justamente isso. Vai todo mundo enlouquecer em breve. Fora Então, que se é uma cabeça só, né, Mari? A chance de errar é maior, né? também. Fico imaginando o Valmir, que deve ter trabalhado já com 6, 7 pessoas numa equipe, né? Quantos olhares para uma situação, É importante né? Quanta isso. experiência reunida ali, né? É importante Eu cheguei a isso. trabalhar com equipe de 5 pessoas na Rede Que TV. maluquice pensar Na isso Rede hoje, né? TV, a gente fazia reportagem especial com 5 pessoas. Que maluquice. Iluminador, cinegrafista, motorista, auxiliar. Imagina hoje. Loucura, né? Você, o iPhone é um sonho, sabe? Eu não tenho Exato. muito o que fazer, assim. Então, tipo, de uns tempos pra cá, a gente tem sentado um pouco e dividido o trabalho. E isso tem melhorado o nosso trabalho. Uhum. E melhorado também o nosso bem-estar. Porque eu não consigo distinguir totalmente o pessoal do profissional, sabe? Uhum. Porque eu acho que a gente pensa só no profissional, daqui 10 anos tá todo mundo sem piscar, assim, à base de, sabe? E eu não acho que é o caso. Então, eu apesar de fazer parte desse movimento inovador, eu sou um pouco conservadora no sentido de que a gente tem que ter ajuda de outras pessoas também. Legal. O que não significa não saber fazer as coisas. Eu sei fazer tudo, não tão bem, quanto a Isa, o Josme, até o Will, se um dia ele precisar, eu consigo fazer um pouquinho mais ou menos do que ele faz. Mas não faço tão bem quanto eles. Preciso deles. Uhum. Então é isso. Saber fazer, mas não precisar fazer, sabe? Porque eu quero que as pessoas tenham bem-estar. Eu acho que o jornalismo, ele por muito tempo foi visto como essa profissão que não te permite viver, sabe? Essa máquina de moer. Profissional. E isso foi visto como valor. Uhum. O jornalista que vive o jornalismo 24 horas por dia, ele sempre foi visto como o melhor jornalista. Eu acho que isso pra qualquer profissão. De fato, é um jornalista muito bom. Mas coitado desse jornalista, entendeu? Então e fora do story, como é que você tá, sabe? Uhum. Tipo, então eu sou a favor desse movimento de que somos bons profissionais desde que estejamos bem com a gente, sabe? Desde que a gente se cuide e trabalhe numa carga horária saudável. Vou resgatar um quadro, uma espécie de quadro que eu fazia na primeira temporada com você. Ai, meu Deus. Que é assim, ó. Furo ou furada? Furo é bom. Tá. Furada é ruim. O que nessa carreira de jornalista multiplataforma, para os jovens, Mari, aqueles jovens que hoje a gente pode chamar de jovens, são mais jovens do que nós, mas já são jornalistas, o que é assim, cara, vai nesse caminho que não tem como dar errado, ou pelo menos é mais seguro, e o que é furada? Não faça. Eu acho que hoje, de novo, parece meio não coerente com o meu movimento que eu vou falar, mas é isso. Eu bebo um pouco da fonte do jornalismo da redação, porque eu acho que ele é importante. E aqui eu tô falando exclusivamente de jornalismo, tá? Legal. Eu acho que quem tá começando agora não tem que acreditar 100% na internet, sabe? Eu acho que tem que usar a internet, mas beber de fontes analógicas, eu diria. Sabe? Ler, conversar com jornalistas de outras gerações. Assistir reportagens do Valmir Salara. Exatamente. Que investigava notícias. Eu não posso nem falar, eu adoro crime, gente. Ai, que horror falar isso. Mas eu adoro um documentário de crime. Amo, amo, amo. Mas é outro assunto isso. Mas eu acho que a gente tá num mundo tão digital, tão digital, e a gente fala o tempo inteiro sobre como o digital é maravilhoso, e o digital me deu tudo que eu tenho. Mas não dá pra gente ser 100% digital, porque tem tanta coisa pra gente no mundo offline, como profissional. Então, observar. O jornalismo tá na rua, não só na tela do celular. Então, eu acho que hoje o jornalista jovem talvez tenha que ter, e o meu pai sempre me disse isso, filha, tenha força pra se posicionar e humildade pra ouvir. O equilíbrio dessas duas coisas é importante. Então, o jornalista jovem, eu acho que ele tem que ter força pra dizer o que pensa, mas humildade pra ouvir quem tá na estrada há muito mais tempo do que ele, sabe? Então, eu sempre tentei fazer muito isso. Não olhar pra quem já tá na estrada há muito tempo como algo que passou. Não, tem muita história que a gente precisa conhecer.
pra gente ser melhor como profissional. Então, acho que esse é o caminho positivo, assim. E furada, não tentar falar sobre o que não sabe. O que me incomoda hoje Isso é uma grande furada mesmo. Pô, é isso, hoje é tão fácil falar, que bom que é tão fácil falar, mas sendo jornalistas, que a gente pense muito antes de falar, que a gente pesquise muito antes de falar e que a gente entenda o poder que a nossa fala tem do outro lado, sabe? Pra gente não falar nada com irresponsabilidade. Eu já vi muita gente, sei lá, parece que descolada do mundo, falando sobre o mundo. E eu falo, mas aquele clássico jogou onde, sabe? Jogou onde? Exato. Enfim. Então eu acho que furada é se achar tão importante. Talvez. Sabe? Eu sempre falo que eu amo a liberdade de ser desimportante. Sou importante, não é isso. Mas eu adoro não ser. Porque eu não acho que eu tenho que dar opinião sobre tudo. Eu não acho que a minha opinião é importante sobre tudo. Eu acho que sim, a minha voz importa. Eu acho que é tudo na dose que a gente coloca, sabe? Nas coisas. Então, é isso. Eu acho que furada é se achar importante demais. Muito bom. E, enfim, não falar as coisas com responsabilidade, A talvez. gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca, né? Por um motivo, né? Mário, eu queria só resgatar uma última coisa pra gente terminar, que ontem me chamou a atenção porque o Cássio falou uma coisa e hoje você trouxe um contraponto, achei brilhante. Porque o Cássio é um cara brilhante e que sempre que cria projetos próprios e investe, tem tempo, ele vai crescendo até que vem uma empresa e puxa, e ele fala, cara, eu não consigo, porque eu tenho meus 2 filhos e aí eu ainda tenho um certo medo de investir só no meu projeto. E você investe em você. A sua empresa é para cuidar da tua carreira. Então, assim, que lição isso deixa? Que aprendizado que você tem hoje de ter tempo e de dedicar a tua empresa para você mesma e colher os frutos disso? Queria deixar esse recado. Eu acho esse um ensinamento muito importante. Eu acho que essa oportunidade se apresentou pra mim. E eu seria muito burra se eu não aproveitasse. O João em um Minuto me colocou na frente da câmera e me fez ser uma voz importante. E eu sou muito grata a ele por isso, a esse projeto. E eu não me via dessa maneira. Então eu acho que esse projeto me abriu o olho como pessoa também, pra eu entender que eu tinha o meu valor. Porque é isso, como eu disse lá no começo, né? A gente, como jornalista, é ensinado a ser só a ferramenta. Não tô dizendo que o jornalista é mais importante que a notícia, jamais. Ou mais importante que o serviço, jamais. A nossa missão, o nosso papel é, de fato, cumprir oferecer esse serviço para as pessoas. Mas somos seres humanos, então a gente quer saber o carro legal que o William Bonner tem. Isso não faz dele um pior jornalista por isso. E eu acho que esse movimento de conhecer os jornalistas ao longo dos anos, que foi algo que eu também não sabia que era possível, que as pessoas me mostraram, porque elas queriam me conhecer. Elas começaram a se interessar pela minha vida, além do que eu falava. E eu percebi que isso interferia na mensagem que eu passava. Então, Mari, eu escuto o boletim falando de economia porque é você. Porque é como se eu escutasse uma amiga minha falando comigo. Então, aquela coisa do, você se torna mais importante que a notícia, ou talvez eu gosto de ver como você se torna tão próxima das pessoas que as pessoas vão te ouvir mais. Então, o João Minuto me ensinou nesse sentido que eu tinha valor como pessoa e profissional também. Então, vendo isso, me pareceu muito natural investir em mim mesma. Não me pareceu, nenhum outro caminho me pareceu, sei lá, melhor do que esse, sabe? E, de novo, trabalhando com pessoas, e hoje eu e o Will, a gente tem muito isso, que me fazem enxergar isso e que me colocam nessa posição de, cara, a gente vai trabalhar a sua voz pra você continuar sendo uma voz importante, não dá pra dar passos pra trás. Eu não quero dar passos pra trás, então eu preciso investir em mim. E investir em mim, de novo, com uma dose certa para que eu não enlouqueça, porque a minha empresa hoje, ela se mantém de um jeito muito saudável. A gente tem tempo para até tomar um café como amigos, olha que coisa. Até para vir na última pauta. Você vê? Olha aí. Que coisa, mas ficaria aqui horas conversando ainda, porque tá tudo sob controle. Então é isso, eu acho que no meu caminho, exclusivamente o meu caminho, que é diferente de muita gente, me apresentou a oportunidade de investir em mim. Então, eu acho que a dica que eu daria é observar o seu próprio caminho, porque não dá pra gente dar uma dica universal, né? Então eu dou uma dica, talvez universal, mas que se aplica pra cada pessoa, que é isso, observe o seu próprio caminho
e pra onde o seu caminho tá te sinalizando que vale investir, sabe? Se é vender um projeto pra uma empresa, se é investir em você mesmo, se é, enfim. Não feche o olho pro caminho, sabe? Porque eu tinha, como eu disse, não ambições, mas ideias pra minha carreira. Nenhuma delas se concretizou. Mas foi muito melhor. Porque a vida foi me apresentando caminhos. Eu queria ir pra direita, opa, tem um caminho aqui na esquerda. Que legal. Então eu sempre falo, quando eu faço palestra pra faculdade, eu sempre falo, gente, é importante fazer planos. Mas não fica tão, sabe, preso a eles. Deixa a vida te surpreender também, porque às vezes pode ser legal. Então eu levo a minha vida com muito equilíbrio em tudo que eu faço. Então eu tenho planos, mais ou menos, mas tenho alguns planos. Enfim, mas a vida me surpreende, sabe? E eu gosto de ficar com o olho aberto. É aquele clássico do, tô indo cobrir o lançamento de um shopping, sei lá. Tem um incêndio passando, eu vou olhar pro incêndio. Eu não tô focada só no lançamento do shopping. E é isso que faz um bom jornalista, sabe? Saber onde tá a oportunidade da notícia ou do investimento mesmo. Então, eu acho que essa é a dica que eu daria, assim. E se precisar, tiver um incêndio ali que faz sentido, É isso. muda a direção, né? Onde tá o principal, sabe? Onde tá a notícia? Onde tá a notícia? Mari, olha, sem palavras pela oportunidade de te obrigada. entrevistar. Deixa eu fazer um jabá muito merecido aqui, porque esse é o RFN Studios, que fica aqui na Faria Lima. A gente conversa com essa energia aqui de carro passando. E a Mari Palma chegou aqui dizendo, gente, que lugar bonito. É bonito, né? Gente, quem nasce em São Paulo, a vista é essa. Eu amo a vista. A vista de São Paulo é maravilhosa. Eu adoro uma vista de prédio, uma vista de trânsito. Eu me sinto em casa. Fora aqui, ó, o cafezinho é delicioso, o atendimento dos meninos é maravilhoso. E o Raul, que é o dono desse estúdio, é um cara muito massa, tá sempre abrindo oportunidades. Então, se você quer gravar um conteúdo num lugar legal como esse, espero que com uma convidada legal como essa, acessa @rfn_audiovisual, tá bom? Olha, assim, muito obrigado. Gostou do papo? Amei, adoro falar sobre essas coisas, de verdade. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Muito obrigado, Mari. Muito Foi um legal. prazer te conhecer. A Que sua bom. energia transborda, não é à toa que você ficou desse tamanho. Você merece. Obrigada. Tá no seu olho, assim. Obrigada, fico muito feliz. Muito bom, né, gente? E aí? Obrigada. Uma salva de palmas pra Mari. E Viu? assistam o meu programa na CNN, gente, na Palma da Mari, no YouTube da CNN. Aliás, nem falamos desse programa, que o nome já é maravilhoso. É maravilhoso, né? Eu amo. Então fala, Dama, fala. O Na Palma da Mari é maravilhoso, convida. maravilhoso, gente. Eu entrevisto as pessoas que eu jamais imaginei nem conhecer, quem dirá entrevistar, sabe? Tipo, Fábio Porchat, Dani Calabresa, Diogo Nogueira. Eu tô pensando nos nomes que a gente fez na temporada de verão agora, sabe? Grandes nomes, assim, e demais, demais. Eu fico muito feliz porque eu gosto muito de entrevistar pessoas, eu gosto muito de ouvir as pessoas. E aí, já que a gente tá falando de jornalismo aqui, como faz diferença ter jornalista fazendo produto na internet? Porque um dos retornos que a gente mais recebe em relação na Palma da Mari hoje tem tantos programas de entrevista, a gente tem tantas entrevistas acontecendo, mas aí as pessoas falam assim, a Mari deixa o convidado falar. Eu te deixei falar, Muito, você arrasou. Muito obrigado. A gente é jornalista, entendeu? Porque a gente sabe, a gente estudou pra isso. E, de novo, tem muitos projetos e muitos produtos legais de pessoas que não são jornalistas e fazem muito bem. Mas um dos retornos que a gente mais recebe é como faz diferença ver jornalista entrevistando, porque eu quero ouvir a pessoa. Claro. Então, mais uma vez mostrando como o jornalismo é importante e resiste na internet hoje, até num programa de entrevistas de entretenimento, sabe? Então, isso aí. Na Palma da Mari, eu vou virar um seguidor assíduo. Por favor, faça isso. É isso. Gente, com vocês, Mari Palma. Daqui a pouco, ó. Obrigada, gente. Em todas as plataformas, no YouTube. Foi uma alegria muito grande. A gente se vê no próximo episódio de A Última Pauta. Mari, obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.